Olá, amigos e amigas da TV Câmara Itajaí. Começa agora mais um Câmara Aberta. Daqui a mais ou menos um mês, será concluída a formação de mais uma turma do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, que está presente em Itajaí desde 1999. E ele já formou mais de 64 mil estudantes. Só no ano passado formou cerca de 1.200 crianças e jovens que estudam em escolas da cidade. Com foco na prevenção ao uso de drogas, o PROERD atua nas escolas, estabelecendo um elo entre a comunidade escolar e a Polícia Militar. E para falar sobre essas e outras ações da Polícia Militar, está conosco hoje o novo comandante do 1º Batalhão da PM em Itajaí, o Major Márcio Leandro Favoreto. Major, muito bem-vindo aqui ao nosso Câmara Aberta. Obrigado, é uma satisfação estar aqui. Estamos aqui para mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Então, recentemente, inclusive a questão de uma semana e pouco, o senhor esteve aqui na Câmara, utilizou a tribuna e destacou que está em elaboração um plano de ação do batalhão, exatamente porque o senhor assumiu o comando faz pouco tempo, pouquíssimo tempo, O que é esse plano e para que ele vai servir na sua gestão? Perfeito. O que nós fazemos? Normalmente, quando você sai de um comando e passa para outro comando, você não tem uma visão geral do quadro para onde você está indo. Então, chegando aqui, eu estou fazendo uma análise criminal da cidade, uma análise de ordem pública, vendo os recursos que eu tenho para fazer o meio de emprego que eu vou ter. Normalmente, a gente se muda poucas coisas, Então, a característica, a Polícia Militar, ela é uma polícia já muito sedimentada, então nós temos nossas ações que são as ações ordinárias, e a gente vai trabalhar no extraordinário, São coisas novas, às vezes eu quero direcionar um pouco mais para o crime organizado, às vezes quero mais para a repressão, mais para a prevenção, então eu vou direcionar o que eu tenho na mão para poder melhorar os índices criminais. O senhor falou, inclusive quando esteve aqui a primeira vez, também falou nesses índices criminais e até falou assim, a Itajaí está muito bem nesses índices porque são considerados índice de criminalidade baixo para uma cidade que tem o tamanho que tem e crescendo do jeito que está crescendo, É isso mesmo? A cidade de Itajaí é uma cidade complexa, Ela é uma cidade que tem um porto, é uma cidade que tem praia, tem turismo, ela tem rede rural, ela tem a parte urbana também, tem bastante parte urbana desordenada. Então, é uma cidade que tem bastantes indicadores para a criminalidade, E dentro desses indicadores, pela quantidade de população, ela é uma cidade que tem baixíssimos índices criminais, baixíssimos. Esse ano, por exemplo, nós tivemos 5 homicídios na cidade, que é considerado um nível para Brasil de excelência. E assim, então o senhor já tem uma ideia dos principais pontos que estarão sendo abordados nesse seu planejamento? O senhor já tem algum olhar específico para trabalhar uma área determinada? Perfeito. Não diferente das outras cidades vizinhas aqui, a gente percebe que os índices criminais que mais afetam a população são os pequenos furtos, E são esses que incomodam, Então, aquele furto que é praticado por usuário de droga durante a madrugada, aqueles que tem o cara que se aproveita da situação para cometer o pequeno furto. Ele entra numa loja, pega um negócio e sai, ele acaba causando um mal-estar. Roubo de bicicleta ainda é muito grande aqui? Furto de bicicleta, mas não é tão grande conforme a cidade. Por exemplo, a cidade de Balneário Camboriú, eles furtam 3 bicicletas dia, na madrugada. Mesmo agora com essa questão dessa facilidade e esse... que proliferou muito essas bicicletas elétricas, essas motonetas, que são fáceis de sair, montar e já sair dirigindo? Isso também não cresceu? Aqui em Itajaí, então, agora nós tivemos recentemente um caso que foi na área central. Então, nós observamos que eles praticaram 3 furtos por dia, quer dizer, 3 dias sequenciais. Então, um dia furtaram uma mais ou menos na mesma região, no outro dia furtaram segunda moto elétrica, terceiro na região central, Aí nós temos aqui em Itajaí, tem um programa que funciona muito aqui, que não é muito divulgado, que se chama Pós-Crime. Pós-crime? Pós-crime, que ele analisa o crime após ocorrer, principalmente de furto e roubo, e eles começam a tentar a identificação, por que estão furtando aquilo, se foi facilidade, ou é o autor, se é o mesmo autor, principalmente, até para pedir uma preventiva, que normalmente quem comete esses furtos são as mesmas pessoas, sempre são as mesmas pessoas. Então começa um furto que a característica é parecida, é o mesmo que está fazendo, não é várias pessoas fazendo furto, é a mesma fazendo vários. E aí ele identifica-se ele manda para a Polícia Civil isso, nós estamos começando esse processo agora, A gente vai encaminhar um relatório técnico operacional para a Polícia Civil com a identificação de quem está cometendo furto e pedindo para que eles solicitem uma preventiva para o Judiciário. Essa pessoa, você vai ver quem são essas pessoas, Essa do furto, por exemplo, das motos elétricas, foi uma ação bem legal.
No terceiro furto a gente conseguiu identificar e conseguimos pegar esse ladrão em Penha. Então ele furtou acho que quarta, quinta e sexta. No sábado nós prendemos ele em Penha, recuperamos 4 motos dentro da residência dele. Ele vinha para cá só para furtar, atravessava o ferry-boat e ia para lá com a moto. E era só ele furtando. Então ele ia continuar, enquanto ele não fosse preso, ele ia continuar furtando aqui, ia causar com certeza incômodo. Deveria ter algum receptador, né? Porque ele não é um objeto internet. tão fácil assim que nem outro objeto para tráfico de drogas, por exemplo. Não, ele não trocava por droga, ele vendia. Ele vendia, que são equipamentos caros, né? Uma motinha dessa vai de, acho que de 4 a 10 mil reais. E ele vendia no Mercado Livre, vendia nas plataformas e vendia rápido, né? Tanto é que as aqui de Itajaí, as que estavam com ele já eram outras. Ele já tinha vendido, estamos identificando os compradores agora para ver se a gente consegue recuperar as porque a receptação é outro crime, né? Normalmente a pessoa que compra, principalmente nessas plataformas, está um pouco abaixo do preço, ela compra de boa fé, né? Até você conseguir provar que ela comprou de má fé, ele vendia para terceiros mesmo, não era um receptador e comprava o preço muito embaixo, assim, comprava um preço bom. A moto não tem nota fiscal e acabavam comprando. Um tipo de crime que está, infelizmente, bem comum no Brasil, principalmente nas grandes cidades, é o furto de celular. Itajaí está começando a entrar nessa onda ruim também, ou não? Nós ainda estamos livres disso aqui. Eu acho que o furto de celular, o celular ele tem um mercado que ele não é muito funcional para eles. A venda deles normalmente é para troca de droga. O iPhone, por exemplo, é para peças, né? Eles não conseguem habilitar ele para fazer o funcionamento. Então ele é furtado para vender como peça. E ele não tem um mercado muito bom, não. Eles preferem furtar coisas mais fáceis de vender, assim, para... nossa região pequeno aqui, mesmo, entra numa loja, pega uma besteirinha qualquer para trocar por entorpecente, né? E hoje, então, o que acontece? Então, essas pessoas que fazem esse tipo de furto, elas incomodam muito a sociedade local. Por exemplo, o cara furta os fios. Aqueles fios para ele não vai dar 50 reais, aquilo foi um prejuízo enorme para o morador, para a Celesc, para a comunidade, para todo mundo em geral, e ele não ganha 50 reais fazendo aquilo. Ele corre risco, ele leva aquilo, dá uma trabalheira que se ele trabalhasse, ele ia ganhar muito mais, se trabalhasse com qualquer coisa, o tempo que ele passa para tirar o cobre do fio, levar e vender, ele acaba causando um prejuízo moral para toda a sociedade, né? Então, hoje, Itajaí está com... Não só Itajaí, mas as cidades da região têm esse problema. Por que acontece isso? Porque essas pessoas, elas não ficam presas. Muito raramente elas ficam presas, né? Então, uma pessoa dessa, ela comete um furto pela primeira vez, segunda vez, ela tem que ter uma condenação transitada e julgada por um furto, pode se chamar de privilegiado, que é um furto pequeno, para ela permanecer presa. Então, ela tem que, até ela sair uma sentença transitada e julgada, se ela cometeu um furto em 2000, vamos dizer que a sentença dela sai com transitado e julgado lá em 2007. A partir de 2007 que ela vai ficar presa, então, porque daí ela vai ser considerada residente, né? Aí começa a vir os outros furtos. Assim, embora seja de menor grau ofensivo, é um tipo de crime, de criminalidade, um índice de criminalidade que dá muito uma sensação de segurança. E que dá muito trabalho para vocês, sim, né? É o que mais aciona hoje, muito, né? Hoje é o furto e a perturbação do sossego, né? A perturbação do sossego também, eu estava vendo os índices criminais aqui, é uma das requisições que nós temos mais no 190 ali. A perturbação do sossego, assim, de que música alta... Música, vizinho, de estabelecimento comercial, é o que está incomodando, obra. Então, nós temos diversas ligações, né, com relação a isso. Às vezes, chega a ter acumulado 40 atendimentos. Nosso atendimento ele é feito por ordem de prioridade, né? Se tem risco à vida, se tem emprego de arma. Sim. Então, eles começam a ser... Nós não conseguimos atender tudo ao mesmo tempo, então tem que priorizar algumas coisas, né? E principalmente no final de semana à noite, de sexta, sábado à noite, acumula diversas ocorrências que ficam para despacho para as guarnições e a perturbação do sossego chega a ter 40 sequencial, assim, né? Pendente. E aí a gente vai entrar num ponto que o senhor até já conversou comigo quando esteve aqui na Câmara, eu fiz uma pergunta exatamente nesse sentido da questão do efetivo. Itajaí sempre teve um problema bem grande de efetivo, com falta de pessoal, e tendo então um maior número de pessoal envolvido exatamente nesses delitos de menor poder ofensivo, mas que incomodam a população efetivamente, porque quem trabalha, se ela perder um objeto, mesmo que seja pequeno, considerado pequeno, é uma violação. Está sendo completamente ofendido. Eu já tive, infelizmente, a residência furtada, né? É uma sensação terrível. Você chega em casa, está tudo virado, levaram todas as coisas que você gostava, né? Então eu sei qual é essa sensação e é uma sensação de impotência, que você fica, né? De violação da tua intimidade, assim.
Então é uma situação terrível. Mas hoje nós temos essa problemática aqui, né? Então, não só aqui, mas como nas cidades vizinhas também. A característica é muito parecida, assim, de ocorrências, né? E então, nesse caso, por exemplo, o senhor estava falando que está fazendo esse plano de ação. Haveria como monitorar melhor isso para que isso não aconteça? O que é preciso fazer? É policial na rua? O que é? Então, assim, a prevenção para esse tipo de crime é muito difícil, porque as pessoas têm certeza da impunidade. Essa pessoa que está ali fazendo esse furto, ela sabe que se ela for pega com o furto na mão, ela não vai ficar presa, ela vai chegar na audiência de custódia e vai ser, a legislação prevê isso, né? Que ela vai ser liberada, não foi praticada com violência e tal, ela sai. Então você prende ela chega na audiência de custódia, ela sai no outro dia, ela está praticando furto de novo. Não é incomum você pegar ela furtando um dia e pegar no segundo dia de novo. Assim, hoje, qual que é o trabalho do comandante? Tem um trabalho muito difícil na polícia, né? Antigamente ele tinha que desmotivar. O pessoal era acelerado nas ocorrências, queria fazer e acontecer. Hoje nós temos que fazer o contrário, nós temos que pegar os policiais e motivar, tem que tratar bem. Vamos, não vale a pena, vamos mas de novo ali, ó, foi pego com o tráfico, não ficou preso, tá ali de novo. O cara, eles não querem mais. E aquilo às vezes causa um problema para ele também a ocorrência. Daqui a pouco a pessoa denuncia, me torturou. Ele está respondendo um processo, que vai ficar respondendo o processo, e a pessoa que cometeu o furto está livre, furtando de novo, e não vai ficar presa de novo. Então hoje o meu papel é muito motivacional, né? Eu trabalho muito com recursos humanos. Antigamente o comandante não se mexia muito nos recursos humanos, mas na parte operacional, na parte na parte de repressão especificamente, não apenas do motivar o policial a trabalhar. A ir até lá, mesmo que seja um atendimento considerado pela lei, digamos assim, de menor poder ofensivo para o cidadão. É uma coisa, a gente sabe como ele sofre. Né? É uma necessidade para ele, né? O policial mais que ninguém. Então, a grande motivação do policial é porque normalmente o policial vem da sociedade, ele também sofre o mesmo crime de violência. Aquela coisa, se fosse tua mãe, se fosse teu irmão, né? Eu sei que não vai, mas nós temos que tentar fazer sempre o nosso máximo, né? Dar a representação que a gente tem que dar. Mas a legislação precisa mudar com urgência, em certos casos, né? Essa situação de reincidência, de prática costumais de crime, a gente não podia aceitar isso no Brasil, né? É uma coisa que isso que eu digo para você, 100% dos crimes são cometidos por 1% da população, sendo 100% dos crimes, né? Sempre são os mesmos, né? E que ações o senhor imagina, além, logicamente, que daí nem cabe na alçada aqui do município e tal, mas que ações o senhor imagina que, além de uma mudança legislativa em nível federal, que tem que ser federal, é possível fazer para que, pelo menos, não roubem escolas, não roubem material que é mais coletivo? Consciência social, esse pessoal não tem, isso aí é coisa de filme, tá? Então, são essas duas ações com relação a essas duas ocorrências que mais nós temos atendido aqui na região, que é a perturbação do sossego e o furto, esse furto mais desqualificado ali. A ação do furto seria a identificação imediata dos autores, que isso nós temos o pós-crime que faz muito bem isso. Ele furtou hoje, de manhã eu já tenho um relatório de quem foi. É fazer um relatório técnico operacional da autoria, juntar esses crimes que ele fez, que muita gente nem reclama mais, né? Tanto que tentar que não dê tempo dele passar esse objeto à frente para que ele saiba que não vale a pena... O objeto eles passam, é muito rápido isso. Ele pegou, ele já tem normalmente uma biqueira que compra, se for ferro velho, os estabelecimentos de comércio de ferro já compram, então ele já tem a venda disso aí. Então ele já pega o alumínio, que sabe para onde vai vender, eles pegam as coisas mais fáceis. Mas qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é a identificação desse autor e a solicitação de uma medida preventiva, através do judiciário, pedir uma preventiva mostrando que ele não para de delinquir, que ele precisa ficar preso. Aí você fazendo um documento mais robusto, assim, eu acredito que o judiciário ele vai manter essa pessoa presa. E tirando elas alivia bastante, né? A gente tem um pouquinho de tempo ainda agora no primeiro bloco. O senhor falou na questão da receptação. No caso, por exemplo, os ferros velhos e outras coisas que acabam receptando esse material. Por exemplo, os fios de cobre e outras coisas que eles poderiam pegar. Não seria o caso de fazer uma ação, talvez, sei lá, educativa ou preventiva mesmo? Nós temos uma operação que é feita aqui, ela é feita diretamente nesses locais aqui de venda de material reciclável. O problema é a identificação desse material, né? Por exemplo, o fio de cobre, ele não tem numeração, né? Às vezes a gente pega pela espessura, a gente leva a Celesc junto para tentar identificar, mas muita coisa, por ser uma coisa de baixo valor, você não consegue identificar. Então você tem que ter lá o boletim de ocorrência, saber a metragem certa, se for fio, se for portão, essas coisas. Tem que ter o boletim de alguém que foi furtar um portão com aquelas características. Hoje o nosso sistema nos dá isso, nós temos uma inteligência artificial dentro do sistema que se a pessoa fizer o boletim de ocorrência, falar, foi furtar um portão mais ou menos 2 metros branco, se eu colocar lá
ele já me indica de onde vem. Eu consigo fazer essa comunicação, né? Aí eu consegui cruzar esses os dados, né? né? Cruzar com aquele que você está vendo ali na hora, que está... e tem muita explicação, assim, por exemplo, assim, digamos que vocês identifiquem, esse portão aqui que você receptou, ele é roubado. E a pessoa vai falar, não sabia, eu paguei o preço, não sabia. Aí teria que ter uma legislação. O município pode ajudar, uma das medidas que nós vamos tomar também é conversar sobre a compra do material com nota fiscal ou sem nota fiscal. Então, proibir a compra de material sem nota fiscal. Sem nota fiscal. Aí, então, não consegue mais vender. Com certeza vai parar de furtarem pelo menos fio e não vender mais. E aí é uma coisa que o município pode fazer. Pode fazer. E através da Câmara, que é através da legislação municipal. Exatamente. Tá vendo quanta coisa interessante a gente fala aqui no Câmara Aberta? Daqui um pouquinho a gente volta, é só o tempo de tomar uma aguinha para conversar ainda mais com o Major Favoreto aqui, que tem muito mais coisa para a gente discutir. Só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje recebe o Major Márcio Leandro Favoreto, o comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar aqui em Itajaí. Major, a gente falou sobre tanta coisa no primeiro bloco, né? Mas eu vou voltar a uma pergunta que eu lhe fiz, que é a respeito do efetivo. Como é que está hoje essa questão do efetivo? Levando em conta pessoas que foram chamadas do último concurso, nomeações que houveram e aposentadorias e afastamentos por doença, enfim. Como é que está o efetivo hoje? Ele está a contento ou ele, digamos assim, ainda está precisando de mais chamada de pessoal? Nós sempre precisaremos de mais. Mas, até porque a cidade cresce, né? A cidade cresce, as demandas aumentam, né? Mas, assim, Itajaí, ela foi privilegiada. Agora, foi antes de eu assumir o comando, uma semana antes, teve uma distribuição de efetivo. Teve uma última escola de soldados que ocorreu em Florianópolis e veio uma distribuição de efetivo. E Itajaí foi a cidade do estado que foi a mais privilegiada com o efetivo, né? Então, eu pego o efetivo de uma forma um pouco mais... Foram quantas nomeações, quantas designações para Itajaí? É que acontece assim, o pessoal que está aqui, que quer sair, eles entram numa janela de transferência. Aí eles fazem a troca desse pessoal já com os novos que foram formados. Às vezes vem novos, às vezes vem policiais de fora. De superávit teve 21 policiais. 21 policiais, é uma grande quantidade, foi quase 15% do que nós temos no batalhão ali, né? Hoje vocês estão com quantas 200, pessoas? 200 e pouquinhos, Todos eles na rua ou tem gente... Não, tem no administrativo, nós temos uma companhia especializada, que é o PPT, a ROCAM, o Canil e a Inteligência. Essa é uma companhia de polícia que ela trabalha com as áreas especializadas. Aí nós temos a companhia de policiamento ordinário, que faz a ronda, que faz a parte de prevenção, que é a segunda companhia, né? Então eles são distribuídos entre os dois. Acho que a companhia de especialidade deve ter 60 homens e a companhia ordinária deve ter aproximadamente 89 operacional, né? O restante é distribuído na parte administrativa. O operacional, que o senhor diz, é policial na rua, efetivamente? Cumpre escala. Cumprindo escala. O operacional é quem cumpre escala. Que hoje está na base de 80 policiais, é isso? Não, mais, 140. 140 pessoas. Hoje o Itajaí é setorizado em 7 setores, né? Eu quero aumentar mais um ali, nós temos que dar uma atenção para a Praia Brava cresceu demais, né? Esse verão, com certeza, a parte noturna, que era Balneário Camboriú, principalmente das casas noturnas de festas, acabou passando para Itajaí. Lá está fechando bastante coisa e está vindo tudo para Itajaí. Então, a gente vai ter aquele movimento noturno que existe em Balneário, que começa lá para nós, começa a ter problema. Eu lembro que lá começava às 4 da manhã, começava a ter ocorrência novamente, assim, com consequência dessas casas noturnas, né? Só saindo de lá, briga, acidente de trânsito. Então, nós temos que começar a fazer a prevenção nesse horário da manhã. E a Praia Brava, na região nossa, foi que virou o point da noite, né?
Antigamente tinha muito problema também com assaltos e às vezes até a mão armada no interior aqui, nas fazendas aqui da região, nas chácaras aqui em Itajaí. Isso continua acontecendo muito ou deu uma melhorada quando foi deslocado, de repente, Principalmente rural, a base lá, né? Isso. Então, eu não conhecia essa base, eu nem tinha ouvido falar dela ainda quando eu estava comandando outros locais e conheci agora. E é uma satisfação ver aquela base lá. O policial que está lá ele é muito comprometido, ele é morador de lá, então ele conhece muito, ele tem um bom contato. Então, quando vê um carro diferente lá, eles conseguem fazer comunicação. Nós vamos aumentar a tecnologia lá para colocar o OCR nas principais passagens. Você entrar um carro para a área rural, sabe quem entrou, quem que está lá, se o carro é clonado, se tem algum problema. Eles estão conseguindo fazer uma boa identificação lá. Até agora não tive nenhuma notícia e eu acredito que são pouquíssimas ocorrências no momento lá, né? E, assim, o senhor falou de incentivar o policial militar a ir fazer atendimento às ocorrências, mesmo que elas sejam de menor poder ofensivo. Além, no caso, dessa motivação que vem do comando e vem da conversa com o parceiro de trabalho de vocês, né? Também a questão salarial, parece que o governo do estado prometeu uma melhoria nos soldos, no salário das forças de segurança. Esse reajuste realmente vem? As carreiras também vão ser reformuladas? Como é que está essa questão para o incentivo do trabalhador da segurança pública? Hoje, esse mês, nós estamos recebendo a última parcela do aumento. Teve um aumento, ela veio parcelada e agora está chegando a última parcela. Então, teve o aumento e a carreira também está sendo reformulada, né? A carreira das praças, que são do soldado, do subtenente, ela está sendo reformulada e ela vai passar por uma forma mais automática, mais por tempo de serviço, para promoção. E acredito que ela está uma boa carreira, sim. Você acredita que isso também pode incentivar mais pessoas a quererem entrar na carreira policial? Sim. Da Polícia Militar? Com certeza, o salário é um grande diferencial. Santa Catarina é o maior salário do país, né? A gente recebe pessoas do país todo, inclusive ex-policiais de alguns outros locais, que fazem concurso para cá por causa do salário. E assim, o senhor até falou, né? A tecnologia. Outras medidas também são necessárias e elas estão sendo já implementadas em alguns locais no estado para dar mais eficiência ao trabalho de vocês. O que foi adquirido? Houve reforço no armamento, equipamento de vídeo monitoramento, drones, reconhecimento facial, enfim. Com que vocês estão de disponibilidade hoje de tecnologia para melhorar e para ajudar vocês no trabalho? Perfeito. O que nos ajudou hoje? Equipamento, os policiais eles gostam de bom equipamento. Eu lembro que antigamente, lá por 2000, tinha policial e não tinha equipamento. Então, às vezes, tinha que revezar colete, a gente revezava colete, armamento, viatura, né? Hoje nós temos equipamentos e temos menos policiais. Estamos substituindo muita coisa por tecnologia, né? O que hoje a gente utiliza que tem um efeito prático bom é as câmeras de reconhecimento facial e de leitores de placa, né? Então a gente consegue criar um circuito, uma muralha dessas câmeras que a gente consegue acompanhar em tempo real o que está acontecendo. Então, se tiver um crime mais grave que precisa da movimentação, você consegue acionar tudo ao mesmo tempo e consegue ver em tempo real a movimentação. Ou se passou, também você consegue ver o caminho que foi feito. Então, hoje o que funciona é os reconhecimentos faciais, principalmente as câmeras de reconhecimento de placa de veículos, né? E como é que é feita esse cruzamento? Vocês têm uma central onde já expede, de repente, alguém foi reconhecido, tem um mandado de prisão em aberto, ou então, sei lá, um carro que foi furtado em algum outro estado ou em algum local ou outra cidade, vocês conseguem detectar isso e aí sai uma ordem, digamos assim, para algum, como é que chama, regimento? Não sei como é que chama. Os batalhões. Para o batalhão... local e tal. Então, como funciona? Assim, nós temos esse sistema que ele está pelo Brasil todo, né? E tem locais que tem um sistema muito eficiente, tem locais que tem um sistema deficitário. Então, quando tem um crime maior, as pessoas que vão cometer um crime, um ato criminoso, elas precisam se locomover. Ou tem que ir de barco ou de carro, e é aí que a gente consegue fazer a identificação, né? Como que ela chegou? Como que ela saiu? Mas chega uma ordem para vocês, como é que é essa? Isso é transmitido em tempo real, normalmente os mais próximos via rádio e daí, dependendo de onde está, via telefone. Você faz contato com as pessoas de lá, né? A gente trabalha diuturnamente, então para nós não tem horário. Eu sei que se eu ligar lá para Joinville agora, nesse momento eu ligo para Joinville, ele me deixa uma guarnição de disposição lá. Saiu o carro daqui, cometeu um roubo aqui, uma coisa grave, entrou aqui,
entrou numa casa, sequestrou, saiu, tá indo para lá. Eu consegui identificar que eles estão indo para lá. Eu faço o cerco daqui para lá. Inicialmente com rádio, até onde o meu rádio capta, que normalmente é setorizado o rádio também para não atrapalhar muita conversa, ou via rádio mesmo consigo passar para lá. Mas normalmente é por telefone. Eu já aciono o comandante lá, ou quem tiver de serviço lá, eles começam a fazer o cerco lá e a gente consegue. A comunicação é instantânea, né? Então essa tecnologia nos ajuda muito. E eu estava conversando com o prefeito Robson aqui, quando eu fui conversar com ele, ver qual é o planejamento, ele é muito voltado à segurança, ele é preocupado com a segurança da cidade, até porque a cidade está pujante na economia, e a gente sabe que se não tiver segurança, a economia para, né? Os investimentos não vêm, a gente precisa ter uma cidade segura. E ele está com uma licitação bem grande, eu não fiz análise dela ainda, mas uma licitação enorme. De câmeras, né? De câmeras, que aquilo não vai nos ajudar demais, tá? Aquilo lá, a cidade fica completamente vigiada, assim, a gente vai ter olhos para todos os lugares. É, um investimento bem grande. Se eu não me engano, a licitação está na base dos 200 milhões de reais. Uma coisa bem... Só em câmeras. Só em câmeras. Se eu não me engano, também houve ele vai para os colégios também. Mas houve uma contestação, se eu não me engano, no Tribunal de Contas. Eles seguraram lá por causa da especificação da licitação ali, né? Mas é um investimento que não tem preço isso aí, né? Isso aí pode salvar vidas, pode dar tranquilidade para as pessoas, né? E aí o senhor falou também dessa conexão com, digamos assim, com os aparatos de segurança locais. Vocês já fizeram algumas operações em conjunto, por exemplo, com a Guarda Civil Municipal, com o CODETRAN, com a Secretaria de Assistência Social, principalmente no início do ano passado, na Operação Recomeço. Como é que foi para vocês trabalharem em conjunto com as forças de segurança locais? Perfeito. Eu não posso dizer porque eu não comandava na época aqui, né? Mas eu acompanho, não foi só no recomeço. Por exemplo, ontem nós tivemos 2 operações com as forças de segurança, hoje temos mais 2. Ela é ininterrupta, então ela está acontecendo na cidade. Uma das coisas que eu estou tentando mudar aqui é apresentar um pouco melhor o trabalho da polícia para o público, né? O pessoal pensa que foi só a operação quando divulgaram, mas ela continua, a mesma operação continua. Se você parar com a operação, o problema volta. Por exemplo, os casqueiros e os moradores de rua que ficavam na área central. Eu sou morador da área central de Itajaí. Eu acompanhei muito, não trabalhando, eu acompanhei como cidadão. Aquilo lá vivia um formigueiro de casqueiro passando e usando droga a noite inteira naquela região central, ali perto do Univale, na área do centro. O pessoal circulava ali, sempre furtava tudo que tinha ali, né? Eles se matavam, tinha homicídio, eles acabam saqueando o outro por discussão. O tempo todo, né? Aquilo foi crescendo, começou a Operação Recomeço, a qual teve vários eixos, fases dela, e ela continua sendo, e até hoje você não para com ela, porque no momento que você parar, eles acabam tomando espaço de novo, né? O espaço é poder, eles acabam tomando espaço. Então ela vai continuar e a tendência é que continue. E não apenas aqui na região central, mas teve também nos bairros isso, né? Teve um prolongamento da operação, vocês também acompanharam também para os bairros. Vamos, porque esse povo ele não desaparece, né? Esse povo vai para algum lugar. Sai de um lugar e vai para outro. A nossa ideia é deixar menos favorável para eles, né? Então o que eles procuram? Normalmente essa população que é dependente química, que mora nas ruas, eles procuram a facilidade. Eles têm que ter uma biqueira onde tem disponível a droga, eles ficam perto dessa região. Isso é o que antigamente se chamava de boca de fumo? A boca de fumo. A biqueira, o traficante, tem que ter o traficante de pequeno comércio ali. Tem que ter o reciclado, porque normalmente o dinheiro deles vem do furto ou da coleta. Eles fazem um triângulo ali. Eles precisam ter o reciclado, a biqueira, e eles ficam em torno daquilo ali. A biqueira qual era ali? Ele era o matadouro. É ainda, né? Mas com uma dificuldade bem maior de passar para comprar, então não ficou fácil para eles. Eles passam, porque agora tem sempre uma base ali Tem a base. Não parou de traficar, eles continuam traficando ali. A gente prendeu esses dias. Eu não, foi uma operação que o Coronel Ciro fez um dia antes dele sair, que a gente conseguiu ver as imagens ali. Foi preso o traficante. Foi retirado dali, eles substituíram ele no mesmo dia. O outro já pegou o mesmo lugar, ele sentou no mesmo lugar e continuou vendendo no mesmo lugar. Funcionário. Com mais um funcionário da boca. Cara, é absurdo falar isso, né? Mas o crime é bem organizado, né? Já tem uma capacidade de reposição muito grande, Não demorou, acho que 1 hora, tá? Estava substituído, foram lá, prenderam de novo, né? Daí eles estão de olho de novo. Eles esperam um pouco, mas vai continuar, eles vão continuar vendendo. E até a repressão foi bem forte, assim, né? Mas a gente tem que trazer uma tranquilidade, tem que chegar uma coisa que é aceitável, não pode deixar você perder a mão, assim, nós estamos tendo um problema agora no Maruí, por exemplo, no bairro Maruí. Tivemos algumas ações lá, o pessoal criou uma barricada lá, né? Criou uma barricada ali,
Fizeram uma ação para a viatura não entrar, montaram uma barricada na rua. Lá duas ruas. No Imaruí. Barricada na rua para a polícia não entrar. Passar. É que a população não percebe essas coisas, né? É pouco divulgado, elas não vêem nossas ações, né? Eles foram lá, eles tiveram uma ação, nós prendemos um rapaz por tráfico, eles viram por onde... Normalmente é Rocan que vem de moto, que como o bairro é irregular, é mais fácil vir de moto e chegar surpresa, que se vier de viatura, ele já vem de longe, o apontador já vê que vem e desaparece. Né? Desaparece. Tem que ser uma ação mais rápida. Então o pessoal vem de moto, normalmente de moto, com os luzes apagados, o cara não consegue ver quando vê, já está em cima e pega. Para evitar que eles venham de moto, eles criaram na rua, uma ruela, mas é uma rua, e eles levantaram uma barricada. Aí nós tivemos que tirar a barricada e depois que a gente tirou a primeira barricada, eles montaram de novo. Eles botaram uma de madeira maior, assim. E aí eu conversei com o prefeito ali, a gente vai fazer uma operação agora, Lei e Ordem. É uma operação que não é só repressiva, é uma operação que traz mais vida para o bairro, que é você retirar, dar uma limpeza no bairro, colocar uma iluminação, pintar o meio-fio, pintar o muro, trazer um banho de loja para o bairro, assim, para que ele fique mais, não fique tão aquela coisa decadente, sabe? E o prefeito gostou muito da ideia, chamou todas as secretarias, nos reunimos, então nós levar o braço da prefeitura com a força da prefeitura para poder fazer essa movimentação. Trabalhar coordenado, não apenas a repressão, mas também a cidade dando mais tranquilidade para a população e fazendo com que aquela população ali que 95% de gente trabalhadora, mais, 99%, tá? Possa sair na rua com segurança também. É que elas ficam refém daquele povo que está ali, porque eles têm a força, eles que têm a disponibilidade, o pessoal que está ali tem que trabalhar, volta cansado, aí tá o cara incomodando ali, tá achando que é dono do bairro, né? A gente já prendeu ele na sequência, o que causou ali, e nós vamos continuar a operação hoje à noite, vai ter mais uma. E nós ganhamos para fazer isso, vamos ver quanto tempo eles aguentam. Você deve aguentar mais um pouquinho aí, só o tempo da gente tomar mais uma aguinha, temos que fazer um pequeno intervalo. Na volta a gente continua falando coisas muito interessantes como essa aqui que o Major está nos trazendo no próximo bloco, não saia daí. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui para o último bloco, infelizmente, né, recebendo aqui essa pessoa simpaticíssima, que é o Major Márcio Favoreto. Major, a gente tem agora um teminha meio espinhoso para falar, né? Que infelizmente no Brasil, o senhor sabe, né, isso não é uma característica só da cidade, em nível de país está bem difícil, né? Que é a violência contra mulheres. Mulheres, inclusive, que têm medidas protetivas e tal. Eu sei que a Polícia Militar tem um programa bem grande, né, voltado à prevenção da violência contra a mulher e o atendimento dessas mulheres vítimas de violência. Como é que se dá, no caso de vocês, esse trabalho aqui? Aumentou muito também ou não? Ou continua no mesmo nível? Esse ano, o índice criminal da violência doméstica, esse ano não teve nenhum. Nós não tivemos nenhum dos homicídios foi relacionado à violência doméstica, né? E, se não me engano, o ano passado, o índice em Itajaí não foi muito grande, não, de violência doméstica, tá? Mas teve. Teve, e isso é uma preocupação do Estado em geral, né? Os índices de violência doméstica eles estão crescendo realmente na estatística do Estado, mas em Itajaí eu acho que ela diminuiu ano passado, tá? Eu vou trazer esse dado melhor, eu dei uma estudada, mas eu acho que, se não me engano, eu vi isso. E esse ano não teve nenhum caso de feminicídio através de violência doméstica, né? Mas a violência doméstica em si, ela tem crescido. A parte de agressões e de medidas protetivas contra os agressores, né? E nós temos um programa que se chama Rede Catarina, que é um programa bem interessante que a Polícia Militar tem. Ela acaba fazendo atendimento de diversas mulheres, né, Com certeza, sem o programa Rede Catarina, vários relacionamentos teriam acabado em feminicídio.
Se não tivesse esse programa sendo atuando e acompanhando. E no 1º Batalhão, vocês têm alguém direcionado só para esse tipo de atendimento ou não? Sim, nós temos. Existe o programa Rede Catarina, que são 2 policiais. Elas recolhem todas as medidas protetivas que vêm do judiciário, elas fazem contato com as vítimas, vê se elas têm alguma necessidade, fazem a instalação do programa do Botão do Pânico. Que ajuda muito, é uma coisa que precisa ser rápido, ela já cai diretamente na nossa rede de despacho, abre a tela, ela para todas as outras ocorrências e abre a tela da violência doméstica, né, do pânico. Aí já direciona a viatura que está mais próximo para fazer o atendimento, né? E é um programa bem bacana pelo acompanhamento que dá, assim, a mulher ela se sente mais segura, ela vê que tem uma rede de proteção, né? Sim, e interessante que o senhor falou que tem duas policiais femininas para fazer esse atendimento direcionado. Elas fazem só isso, elas ficam voltadas para o programa Rede Catarina, que é só com relação à violência doméstica. No entanto, toda a estrutura ela é voltada também para a violência doméstica, né? Então, mesmo que ela não esteja no programa, que a mulher sofra uma violência, através do 190 a gente vai fazer o atendimento e vai dar essa atenção, né? E é um programa que o governo do estado está dando prioridade, assim, eu vi que nós recebemos uma missão do governo do estado, todos os batalhões, de reduzir índices criminais. E, normalmente nós escolhíamos os índices que estavam pior, por exemplo, Itajaí está ruim em furto, eu vou escolher o furto e vou apresentar o meu planejamento, o meu resultado para o comando geral da redução do furto, como que eu fiz, se baixou, se não baixou. Mas tem programas que são gerais que já vêm com uma determinação superior. E esse, por exemplo, foi agora, faz pouco tempo. O Comando Geral solicitou, através do governo do estado, que a redução do índice seja da violência doméstica. Então, exatamente porque o Estado, infelizmente, é um dos que mais tem expedição de medidas protetivas e o índice de feminicídio, infelizmente, em Santa Catarina, ele é alto, né? Ainda bem que Itajaí não está ainda tão... Eu fiquei feliz de ver esse dado. Por exemplo, esse ano não teve nenhum e o ano passado foram poucos, tá? Foram poucos. Eu já analisei esse dado, não estou me recordando exatamente como foi, mas eu vi que não era nada alarmante, assim. Mas, de qualquer forma, sempre é bom lembrar, né, a você que nos acompanha, que violência contra a mulher pode sim ligar lá no 190, que vai ter gente para atender e para te dar todo o suporte. Nós tratamos com prioridade, né? É uma prioridade nossa, ela entra na linha vermelha, atendimento 3, ela já sai de despacho direto para o atendimento. Essa é uma notícia boa, que pelo menos aqui os índices não estão tão ruins, né? E com relação, o senhor falou, né, que um dos principais problemas aqui, Major, é essa questão do pequeno furto em detrimento do tráfico de drogas, do consumo do usuário de drogas. Um programa de vocês que é assim uma referência, a gente até abriu nosso programa aqui hoje falando do Proerd, né, que em breve já vai estar formando mais uma turma, aqui no município desde 1999, quer dizer, muito tempo desse programa, ajudando, né, os jovens a fugirem dessa coisa ruim que é a utilização de drogas. Como é que estão as turmas? O Proerd, eu não fiz uma análise, ainda não entrei na parte preventiva do programa do Proerd, mas eu já vi que eles são 3 policiais, normalmente um batalhão tem uma pessoa, no máximo 2 que trabalham com as turmas, né? Aqui nós já temos 3, eles têm uma estrutura grande, eu pesquisei com o comando da companhia ali. São 1.200 crianças todo ano. Várias, eu não vi quais são os atendidos, eles devem atender todas as escolas públicas aqui, mais algumas particulares, né? E eles são 3 e a pessoa que está fazendo o Proerd, né? Principalmente os que estão no programa preventivo, no Rede Catarina também, eles têm que ter perfil para isso, né? Ele tem que querer estar ali, porque é uma atividade diferente do que se faz normalmente, de polícia ostensiva, né? É uma atividade plena de prevenção, então ele tem que ter a característica para prevenção e tem que gostar de fazer aquilo. E esse policial, eles são 3 bem empenhados. E tem que ter todo um preparo especial também para conseguir falar com propriedade sobre o tema, de saber como abordar, né? Como falar isso para as diferentes idades, porque eu vi lá que o Proerd parece que ele está lá desde o ensino fundamental até o ensino médio. Ele teve uma variação, tem o Proerd Kids, aí tem o Proerd e tem o Proerd Pais, que daí, dependendo, se traz os pais também para a problemática, né? É um programa que é importante, né? Importantíssimo, né? Às vezes o pai não sabe doutrinar, não sabe educar com relação a esse tipo de tema, né? Eles têm o pai orientado também. É muito bom orientar os pais também, até para identificar possíveis riscos para o filho dele, né? Para o filho. E aí ele tem, o Proerd não é só sobre drogas, é repressão à violência também, né?
E agora estão entrando bastante na violência contra a mulher, estão começando a passar essa mensagem para os adolescentes, né, que eles são os protetores de lar, eles têm que cuidar da relação e não replicar o que eles estão vendo do que acontecia anteriormente. Né? Não, isso é muito bom, né? E é um sucesso realmente aqui o programa, o ProERD, aqui na nossa cidade. São muitas crianças atendidas e isso também é uma coisa que se bem trabalhado, pode facilitar o trabalho de vocês no futuro, Essa né? relação de proximidade que a gente ganha no ProERD, ela é sensacional, assim. Você pega o adolescente, ele perde aquela distância que tem com a polícia. O policial é bravo, o policial ele só reprime, o policial... Então, ali é um dos primeiros contatos Tira que nós temos. Tira o medo e entra o medo. respeito. Isso, ele entende o nosso trabalho, né? Começa a entender, sabe que tem proximidade, que não é o bicho-papão. Então, o ProERD, ele para nós também tem essa característica. Passa a confiança. A confiança e a integração, né? Ali realmente se interage com as pessoas, eles têm contato direto, ministra aula para a turma, você tem liberdade para conversar. Voltando assim um pouco até ao tema, no caso do planejamento de vocês, isso é uma característica que também vai se expor para, que o senhor até falou aqui, eu acho que foi nos bastidores aqui para a gente, em deixar a polícia mais visível, tirar esse negócio assim, não, a polícia é só repressão. Não, a polícia deve ser amiga da população, né? É que o povo aqui é um pouco brabo, assim, né? Tanto os moradores como os policiais. O policial, ele é reflexo da sociedade de onde ele vem, isso é fato. Então, você vai em qualquer lugar do mundo, você tem a polícia provém da sua sociedade. Sim, mas sem tirar esse caráter repressivo que é necessário, mas essa proximidade, essa confiança que a população tem que ter no policial é essencial, aqui tá bom, né? assim, foi uma grata surpresa ver a forma que o comandante Ciro deixou aqui. Tem muita ponte criada, assim, a sociedade civil organizada aqui nos conhece muito, assim, eles querem nos ajudar bastante. A gente está bem próximo na cidade, bem próximo. E a gente pretende manter isso e divulgar mais os trabalhos, na verdade, mostrar mais o que nós estamos fazendo. Porque eu fico triste de ver lá, o comentário às vezes sai na rede social, uma notícia lá, urgente, furtaram uma loja no centro durante a madrugada, né? E você vê um comentário assim, meu Deus, Itajaí não é mais a mesma. Daí eu fico pensando assim, essa pessoa nunca morou aqui ou não tem noção nenhuma do que ela está falando, né? Não queremos também o furto de forma nenhuma, mas nunca, não é mais a mesma. Se for ver quanto mais tempo atrás, muito mais furtos aconteciam, mas muito mais, assim, era muito mais. Hoje você vê quantos roubos na cidade, que é mediante violência, né? Você vai ver que há 2 anos atrás eles faziam no mínimo um roubo semanal, assim, dentro do comércio central, era uma coisa muito mais violenta, muito mais perigosa, e está cada vez menos e as pessoas estão cobrando cada vez mais, falando que nunca aconteceu isso aqui. Acontecia e muito mais. Os índices de homicídio estão diminuindo e as pessoas, morreu, não é mais a mesma. Não, é bem melhor do que estava. Por isso que tem que mostrar o serviço, você tem que mostrar o que está acontecendo, que a pessoa pensa que não está acontecendo nada, assim, né? Às vezes ela tem aquela falsa ideia de que para evitar o roubo, né, em cada esquina tem que ter um policial. Na verdade, tem que ter um trabalho de prevenção, de prevenção. Né? Você tem que ter que as pessoas que sejam motivadas a cometer crime, elas não motivem, que elas tenham um ambiente mais difícil para cometer, que elas não tenham uma recompensa por aquilo, né? Você tem que começar a evitar que ela tenha qualquer vantagem sobre um crime, né? Essa é a ideia. Tão bom o papo com o senhor aqui que a gente já quase que está indo para o finalzinho do nosso programa. Major, assim, em primeiro lugar eu quero agradecer o senhor e ao trabalho do batalhão e tudo mais e deixar o programa disponível. A TV Câmara também, tem certeza, pela Câmara de Vereadores aqui, é parceira da Polícia Militar, né? Inclusive a Câmara tem repetidas vezes destinado verbas específicas, emendas, para ajudar a equipar melhor a polícia e tudo mais. Isso também é essencial, né? Para o trabalho de vocês ficar mais... E ele fica mais qualificado também. Por exemplo, se você compra drones de infravermelho, você consegue fazer um serviço mais bem qualificado, né? Você consegue viaturas mais bem preparadas, consegue chegar em local que normalmente ele não chegava, equipamentos, motos, e isso motiva também o policial a se doar mais um pouco, né? Eu estou com coisas boas, eu estou sendo bem reconhecido, ele dá continuidade, mas vocês vão me ver bastante aqui, eu estou com algumas ideias, principalmente na área legislativa, assim, para conseguir trazer mais a ordem, não tanto a segurança pública, mas mais a ordem que evita você entrar na esfera de segurança pública, você consegue prevenir através da ordem pública. Então, como se fosse essa ideia do reciclado, só comprar com nota, tem algumas coisas referentes a estabelecimentos comerciais de perturbação do sossego também que eu quero montar, então eu vou incomodar bastante o povo aqui. O senhor Sérgio fala assim, perturbação do sossego, parece uma coisa assim, é picuinha entre vizinhos, não é, isso dá uma dor de cabeça e a Câmara aqui, os vereadores são
quase toda semana tem indicação de pedido de pessoas que coíbam coisas que estão acontecendo na cidade, volume alto, festa. Isso deixa as pessoas doentes. Hoje tem pessoas doentes, muitas pessoas doentes, porque tem um vizinho que perturba a tranquilidade, né? Pessoas idosas, às vezes nem idosas. As pessoas entram em depressão, as pessoas têm doença por causa do barulho, né? Pois é, e aí entra essa parceria da Polícia Militar, da Casa Legislativa aqui e também, né, das Forças de Segurança do município que... Perfeito. Vocês estão sempre trabalhando agregados, Sim, né? a máquina está bem engrenada aqui. A gente vai continuar com essa parceria. A coisa está funcionando com todas as secretarias. O prefeito é uma pessoa sensacional com relação a essa área de segurança. Ele está se dedicando completamente. E a TV Câmara também, quando vocês tiverem programas para divulgar, por favor, pode utilizar os nossos canais, que eu tenho certeza que essa também é a vontade da direção da casa. Perfeito, eu que agradeço, foi uma satisfação estar aqui. Pretendo ficar aqui bastante tempo. Contem comigo. Muito obrigada pela sua presença aqui, Major. Obrigado. E muito obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação, seja no Canal 14, pela TV de assinatura, seja lá nas nossas redes sociais pelo @Câmara Itajaí ou no nosso canal do YouTube TV Câmara Itajaí. Lá não se esqueça, tá? Se inscreva no nosso canal para a gente continuar crescendo e fazer a boa e correta informação, circular. Até o próximo Câmara Aberta.